Rennes 3-1 para cima do PSG e com esse resultado o PSG pode perder a liderança do campeonato francês nessa 22ª rodada. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes destacar que eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do Rennes sobre o PSG, no outro canal o atropelo. O Chelsea meteu 4-0 para cima do Hull City na Copa da Inglaterra. Tá bom? Fica essa outra sugestão. Destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 9 e 10 da manhã desse sábado e eu trago vídeo novo todo dia. Então já peço que você me siga e curta aí o vídeo, tá bom? Essa sexta-feira que, no geral, para quem gosta de esporte, não teve lá grandes coisas. Eu, por exemplo, gosto de basquete, gosto da NBA também. Tenho o 21 NBA Club e o 42 NBA Club, que são meus outros canais de NBA. E nem teve jogo, né? Vai ter o NBA All-Star, né? Enfim, e do lado do futebol teve basicamente 3 jogos interessantes. Esse do Rennes contra o PSG que eu vou trazer, no outro canal do Chelsea, e ainda teve a vitória do Milan sobre o Pisa, com o Modric fazendo um gol no finzinho. Mas enfim, nesse vídeo daqui eu vou comentar sobre essa vitória do Rennes sobre o PSG. Um jogo importantíssimo porque o PSG está basicamente a 2 pontos do Lens, que é o segundo colocado do campeonato francês. Com o empate iria para 3, com a vitória essa margem iria para 5 pontos na liderança. Porém o PSG perdeu e essa margem se mantém em 2 pontos, com o Lens com um jogo a menos. O Lens vai jogar nesse sábado contra o Paris FC. Caso o Lens vença, retoma a liderança. Vale destacar esse time do Lens faz uma baita temporada, um baita campeonato francês. Tem alguns destaques como o Edouard, que é um bom centroavante ex-Celtic, ex-Crystal Palace. Tem o Thauvin, que é muito bom jogador, ex-Olympique de Marseille, Tigres, Udinese. E, enfim, é um time do Lens que faz uma baita temporada. E o Rennes, nesse jogo contra o PSG, sai vencendo ali na metade para a reta final do primeiro tempo. Uma jogada onde o Tamari, ponta direita, conduz a bola da direita para o meio, vai para cima da marcação do William Pátio, consegue um chute no cantinho e ele abre o placar para o Rennes. Vale destacar a jogada do Tamares, porque ele vem cortando pro meio e o Pátio vem marcando direitinho. Só que o Tamari dá uma ameaçada no chute e nisso o William Pátio ele dá uma recuadinha assim. É a brechinha que o Tamari precisava para achar esse espaço para finalização. Finaliza no cantinho e ali o Rennes abre o placar. Vale destacar, no gol do PSG não foi o Chevalier, foi o Safonov. O Safonov recentemente voltando de lesão, né? Tinha se machucado justamente na final do Mundial contra o Flamengo. Em um daqueles pênaltis que ele pegou todos contra o Flamengo, né? Enfim, e aí o Safonov no jogo não conseguiu ir bem. No geral, eu acho o Chevalier mais goleiro, tá? Eu sei que o Safonov fez uma grande final de Mundial contra o Flamengo e com isso faz parecer que ele é um goleiro acima do patamar dele. Ele não é horrível, mas ele também não é um craque. Ele é um goleiro ok. Só que na final do Mundial parecia que ele era um extraterrestre pela disputa de pênaltis, né? Enfim, mas eu acho o Chevalier, no geral, mais goleiro, tá bom? Num PSG mais vencedor, mais campeão, eu enxergo muito mais um time que comece com o Chevalier do que com o Safonov. Enfim, mas o Safonov teve esse jogo marcante contra o Flamengo, né? Então, para muitos brasileiros, talvez o Safonov seja a melhor opção por conta daquele jogo contra o Flamengo. Mas num contexto geral, no potencial de cada goleiro, eu acho que o Chevalier tem um potencial de entregar mais pro PSG. Enfim, não é nem por conta dessa derrota do PSG, mas é no geral, eu acho o Chevalier mais goleiro. Foi contratado com mais expectativa no geral, né? O Safonov é uma surpresa. Enfim, ali o Rennes abre o placar, o jogo vai para o intervalo. Na metade do segundo tempo, o Rennes faz o 2-0, jogada de bola parada, cruzamento do Szymanski, meio campista, barra ponta também pode jogar mais aberto, de seleção polonesa, e consegue um cruzamento muito bom. O Lepou se desloca muito bem na área, ganha de cabeça e faz ali o 2-0 pro Rennes. E o que eu vou destacar? O Lepou é muito bom jogador, cara. Eu não assisto muitos jogos do Rennes, eu tenho mais o que fazer, mas é surpreendente, não é uma surpresa para mim por conta desse jogo, já tinha descoberto isso faz um tempinho, de que o Embolo é reserva desse time, e o Embolo foi quem fez o terceiro gol do Rennes, inclusive, daqui a pouco eu vou destacar. Mas quando o Embolo saiu do Mônaco e foi pro Rennes, eu achava que o Embolo ia ser o protagonista desse time, porque na teoria quando você sai do Mônaco e vai pro Rennes, não é uma distância tão grande, mas você tá saindo de um time mais competitivo para um time um pouquinho no patamar mais abaixo. Então eu esperava que o Embolo ia pro Rennes para ser titular, para ser protagonista e um dos nomes do time.
Só que na prática o Embolo é reserva do Lepou. O Lepou é muito bom jogador. Só que eu acho que foi uma escolha ruim de carreira do Embolo. Eu lembro que ele surgiu com um potencial enorme, jogador de seleção suíça, muito tempo sendo titular de seleção suíça. Hoje eu não sei se ele ainda é titular, eu acho que sim, mas talvez não seja mais. Enfim, tem o Jonas Wind, que é bom jogador suíço. Eu não sei onde tá o Seferovic agora, que é o centroavante ex-PAOK. Aliás, ex-Benfica, eu acho que teve passagem pelo PAOK, também que é centroavante suíço. Mas enfim, o Embolo é um dos grandes nomes dessa geração recente da Suíça. Jogador que jogou muito bem no Borussia Mönchengladbach, teve passagem pelo Schalke, jogou recentemente no Mônaco. Só que e no Mônaco ele oscilava entre titular, reserva, mas muitos momentos como titular, e aí ele vai pro Rennes. E aí eu imaginava, não, o Embolo vai ser titular, protagonista do time. Mas na prática ele é reserva do Lepou. E o Lepou é de fato um bom jogador. Enfim, ele faz ali o gol de cabeça, colocando 2-0 no placar. Parecia que o Rennes ia ter tranquilidade para essa reta final do jogo. Só que menos de 2-3 minutos depois o PSG acha um gol, um cruzamento pela meia direita, que tem um desvio e a bola sobra na cabeça do Dembélé. O Dembélé dá um toquezinho, tira do Sambá e ele faz o gol do 2-1, o PSG entrando de novo no jogo. O Dembélé que surgiu no Rennes, né? Então lei do ex aí, ele surgiu no Rennes, vai pro Borussia Dortmund, do Borussia ele vai pro Barcelona e aí do Barcelona ele vem pro PSG. Então o Dembélé fazendo gol onde tudo começou, e querendo ou não, o Dembélé hoje é atualmente o melhor jogador do mundo. Então o melhor jogador do mundo teve um duelo histórico para ele, né? Reenfrentando o time onde ele surgiu depois de ser eleito o melhor do mundo. Só que esse é o jogo do segundo turno, né? Já teve o jogo do primeiro turno contra o Rennes, né? Enfim, reenfrentando o Rennes, com o Rennes jogando em casa. E ali o Dembélé faz o gol da lei do ex e coloca o PSG no jogo. Vale destacar o Sambá, que nesse gol não defendeu, mas o Sambá fez um grande jogo, o goleiro do Rennes. Se eu não me engano, ele é goleiro de nível seleção francesa. Acho que ele é a terceira opção, se eu não me engano. Mas eu acho que ele já vinha sendo convocado para a seleção francesa. Não para ser titular, porque o titular é o Manhã, né? Ele que surgiu... surgiu não, né? Mas ele que supriu a saída do Lloris, né? Dessa geração francesa. E se não me engano, o Sambá é tipo um terceiro goleiro, talvez até segundo, mas já é convocável. Enfim, e fez um grande jogo, fez grandes defesas dentro da parte do goleiro do Rennes, mas nesse lance não conseguiu defender, ali o PSG encosta no jogo. Porém, coisa de 10 minutos depois, o Rennes encontra um contra-ataque, jogada onde o Kangin Lee, o PSG estava com a bola, o Kangin Lee carrega demais a bola, acaba sendo desarmado, e aí o Rennes cria um contra-ataque, termina com um cruzamento para o meio da área, e o Embolo, que tinha entrado justamente no lugar do Lepou, aparece no meio da área, dando um carrinho deslizando, fazendo um gol de barriga, um gol bonito. E ali o Rennes faz o terceiro gol que mata o jogo, com essa vitória do Rennes para cima do PSG. Enfim, no geral, é um Rennes ali numa quarta, quinta colocação do campeonato francês, não vai brigar por título, e é um PSG que só tem basicamente o Lens ameaçando com uma margem curta, né? Que eu falei, se o Lens vence, assume a liderança. Mas é impressionante porque o PSG quase sempre ganha o campeonato francês com imensa facilidade, aí logo depois de conquistar o maior título da sua história, viveu o seu melhor momento da história, no campeonato francês está sendo ameaçado de fato nessa temporada por alguém que possa pegar o título do campeonato francês, né? Então é interessante ver isso daí. O PSG sempre ganha o francês e nunca ganhou a Champions. Aí quando ganha de fato a Champions, parece que vai se complicar no campeonato francês. E na Champions nesse ano também já pegou playoffs, não passou de forma direta. Então é um PSG que terminou a temporada passada de forma brilhante e de fato merecida e sendo tratado como o melhor time do mundo. Só que nessa temporada é um campeonato francês onde já teve tropeços, onde tem um Lens na cola do PSG e o Lens vai jogar hoje contra o Paris FC. Se vencer, o Lens assume a liderança e isso é extremamente plausível. É uma boa tendência. Inclusive, existe essa possibilidade de o Lens vencer do Paris FC. É a tendência que ocorra, inclusive, porque é um time melhor, por mais que o jogo seja fora de casa. O Paris FC que tem o Gibbs, centroavante que surgiu no Mônaco. É bom jogador. Enfim. Mas no geral, o PSG é derrotado e nessa rodada pode terminar sem a liderança do campeonato francês, dependendo do que o Lens fazer contra o Paris FC. Enfim, é isso. O PSG é o melhor time do mundo, só que vem sofrendo no campeonato francês.
Sofrendo entre aspas, né? Sofrendo para perder a liderança, mas continua sempre muito forte, né? Enfim, no geral é isso, vitória do Rennes. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!